Tá ali. Aí fica com a tua resposta da juventude que diz que é bom. É difícil, é Aqui complicado, você. né? Você ganhou ou perdeu? Então, eu acho que o jogo do Vasco tinha que passar ali no SBT Rio, Tá. que é BO. Tem que fazer BO, boletim de ocorrência. Vai dizer que não? Sabe o que todo mundo tinha que fazer? Fechar com o meu John Tex. Mas todo mundo só tinha que reclama fechar quando com é ele. prejudicado. Quando é todo mundo tinha beneficiado... que fechar. Sabe por quê? Tá tudo Do bem. jeito que tá, fica complicado. Não, mas calma aí. Você não acha, O Veneza? Texel diz que tem manipulação. Você acha que teve manipulação ou erro? Eu não posso provar. Ah, tá. Não importa. Mas é estranho É que erro. o time faça 14 faltas, o outro 15. O que fez 15 ganhe 5 cartões amarelos e um vermelho. E o que fez 14 não ganha nenhum cartão amarelo. O problema No não meio é... é estranho. O problema não é o John Texel. O problema é o que ele fala, gente. É só isso. É porque ele diz que tem falar o que ele manipulação. fala, mas ficar junto e falar outra coisa, mas brigar por uma Mas isso melhora. eu tenho certeza e que tá todo mundo Não adianta nada fazendo. o povo ficar... Eu Ninguém queria... fala, ó, vamos fazer isso, vamos fazer Não, isso beleza. aí, vamos O investigar. diretor do Flamengo falou e foi punido pelo STJD. Eu gostaria que os dirigentes do futebol brasileiro tivessem metade da vontade do John Textor de resolver o problema. Metade. Que ele exagera aqui, exagera ali, isso é outra discussão. Mas se tivesse metade de resolver o problema, como o John Textor tem mostrado que tem, talvez a gente estaria num caminho melhor. E o que não dá é só pra gente cada vez ele reclama, aí amanhã é você, depois eu. Aí ele reclama um pouquinho mais, eu reclamo um pouquinho menos, você um pouquinho menos. Mas todo mundo reclama, correto? Todo mundo aqui nesse programa reclama. E não dá. Toda rodada alguém, um time que tu olha e fala, não é possível, uma lambança. Agora o homem vai ficar bravo. Vamos fazer mais um. Ah, parou. Eu gosto da Bahia, Pedro. Isso é uma covardia, mesmo. Chiclete de banana. Eu também gosto da Bahia. Ivete. O Bahia não tem nada a ver com isso, coitado. Bahia! Inclusive, quem mandou você mandar o Everton Ribeiro? Bahia lá. Eu falei. Vocês estão falando uma fake news. Ele escolheu ir pro Bahia. Mentira. Bahia! Ele teve a proposta de Eu tava aqui o renovação. ano todo. Eu não reclamei, não era? Ele deveria ter ido embora pra O outro Flamengo lugar. fez Também, pra proposta. Rússia. Mas ele optou pelo Bahia. Pra qualquer lugar ele poderia ter ido embora. Pro mundo árabe, tá cheio de grana lá, né? Pô, Qual é o não- nome do filho dele? Ah, Totói. não O Totói sei, ficar Totói. gritando lá o negócio e parar de gritar Bahia. Ó, o Vasco foi derrotado pelo Bahia com uma expulsão polêmica. Na Arábia, o Totó ia ficar jogando aviãozinho de dinheiro Rodou. lá, né? Ainda com o técnico interino no comando, o Vasco visitou o Bahia na Fonte Nova e saiu atrás do placar logo aos 7 minutos de jogo. Tassiano recebeu e arriscou de fora da área. A bola desviou no zagueiro Maicon e entrou. Bahia 1-0. Ainda no primeiro tempo, o Cruz Maltino esboçou uma reação. E em cruzamento de Lucas Piton, Paulo Henrique só encostou para empatar, 1-1. No segundo tempo, Davi foi expulso após deixar o braço no rosto do lateral Gilberto do Bahia. E com 1 a menos, o Vasco viu o Bahia com Estupiñán desempatar o jogo, dando números finais à partida. Bahia 2, Vasco 1. Com o resultado, o Cruz Maltino está na 15ª posição na tabela, a 1 ponto do Z4. Uma palavra. Eu achei que não ia mais tocar. Eu achei que essa música só ia tocar pra você na segunda. Olha ele aí, ó. E agora a gente virou inimigo, você sabe, né? Hoje é o quê? Quinta-feira? Hoje é amanhã. Eu nem falo com você. Vene, pergunta pra ele quem que foi o Vai destaque. sobrar pra alguém. Quem é? A gente foi Olha prejudicado o ontem. corte, Pedrosa. Vai sobrar pra alguém. Ó, eu não vou negar. Vocês sabem que eu não fico em cima do muro. No final de semana, tamo junto, Vascão. Tamo junto, Vene. Óbvio, pô. Você acha que eu vou torcer pra você, que pode me ultrapassar ali? Ué? Pergunta pra ele se ele gostou do Vasco. Você gostou do Vasco da Gama e da arbitragem? Não. Não, a arbitragem depois. Ah, tá. Do Vasco da Gama. primeiro. Gostei. Lembrando que no primeiro tempo o Vasco tomou um gol logo no início, né, antes dos 10 minutos, e aí sempre fica aquela pergunta De pro novo, torcedor né? vascaíno, como é que o time vai reagir, como é que vai ser? E na verdade o Vasco teve uma postura muito bem feita, conseguiu manter o plano de jogo. Lamento a forma como o Maicon naquele momento ali acabou dando um carrinho completamente distante. Eu até fico em dúvida se ele escorregou, se ele foi dar o carrinho, mas de qualquer forma não tinha a mínima necessidade dele tentar intervir no lance, porque o Léo Jardim tava inteiro, porque o Tassiano tava longe pra caramba e o chute dele ia nas mãos do Léo Jardim. Então, assim, pra mim o Maicon interviu de uma forma muito errada e matou o Léo Jardim naquele lance, mas depois o Vasco, como eu disse aqui, manteve o plano de jogo, que era justamente o que a gente falou ontem aqui.
utilizar as transições rápidas, utilizar seus jogadores para pegar o Bahia no contragolpe. O Bahia é um time, tecnicamente, muito melhor do que o Vasco da Gama. É uma equipe que consegue controlar o jogo, que tem vários grandes jogadores, que tem um meia na lateral esquerda, que tem um Gilberto que joga espetado, fora o meio-campo que a gente sempre destaca aqui. E mesmo assim o Vasco conseguiu ferir o Bahia. Justamente, para mim, um dos jogadores que mais tem crescido com a chegada do Rafael Paiva nesse time, que é o Adson. O Adson ontem teve uma liberdade imensa, não só para jogar do lado direito, mas também para jogar como um meia flutuando. E ele acha o passe para o Paulo Henrique acaba perdendo o gol, depois o Adson volta de novo para a partida e aí volta naquilo que a gente falou ontem aqui, o Lucas Piton. Ele participa do gol, dando a opção, ele consegue ser muito efetivo nesse passe para o Paulo Henrique e o Vasco empata a partida. Inclusive a partida que o Lucas Piton fez ontem é um negócio assim, assustador, porque ele não só foi importante assistindo para o Paulo Henrique, mas também defensivamente. No segundo tempo, e aí é o que mais revolta os vascaínos sem dúvida alguma, até os 14 minutos da partida, por mais que o Bahia tivesse tido controle no primeiro tempo, o Vasco fazia um jogo até melhor do que o Bahia. E, surpreendentemente, lúcido, conseguindo construir, girando a bola, tentando encontrar os espaços. Os jogadores não estavam com a bola queimando no pé. E aí entra o nosso querido João Vitor Gobi, que toma uma decisão completamente patética, que é o árbitro, e expulsa o David numa... Eu não vou nem falar que é simulação do Gilberto, porque, na verdade, o Gilberto não simulou. Porque quem pega na cara do Gilberto é o ombro do Everton Ribeiro, não é a mão do David. E aí o David, que já tinha um amarelo, toma um cartão que pra mim é completamente exagerado, um absurdo. Depois a justificativa do VAR é pior ainda. E o Vasco... Difícil, né? Difícil. O Rafael Paiva até consegue reforçar as laterais, coloca o Pumita, coloca o Leandrinho, aí utiliza depois o Zé Gabriel e o Sforza para oxigenar. Eu acho que a ideia do Paiva para segurar o resultado foi muito bom. E o resultado, quando você fala, é o empate. Exato. Tava empatando, né? Ser prejudicado e conseguir levar um ponto para casa, para mim é vitória. Sim. E aí o Bahia acabou achando o gol pela qualidade do Bahia. Eu sempre falo isso aqui, o Bahia não tem nada a ver com isso. O problema é sempre a arbitragem vergonhosa. É uma piada de mau gosto que a CBF faz com o Campeonato Brasileiro. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Ah, Pedro, você só reclama quando acontece com o Vasco. Não, eu reclamo aqui diversas e diversas vezes. Inclusive, reclamei não tem 15 dias do Hulk sendo expulso contra o Palmeiras e que desequilibrou o jogo. Aí você imagina, se Atlético e Palmeiras tem desequilíbrio, imagina Vasco e Bahia, né? É muito pior. Então, Vamos CBF, ver. você é uma vergonha. Eu só discordo do Pedrosa em uma coisa. Eu acho que o Bahia tem a ver sim. Porque se o Bahia viesse publicamente dizer que a expulsão foi de maneira injusta, a gente ia começar a entender que os clubes querem melhorar o produto do futebol brasileiro. Nunca vai acontecer. Esse é o ponto. Eu abri o programa falando sobre isso. Esse é o ponto. Eu acho que o Rogério Ceni é um cara que tem muita personalidade, ele poderia muito bem chegar e falar: Sim. a gente venceu, beleza, mas eu quero deixar aqui minha reclamação em relação à arbitragem. Porque a arbitragem errou na expulsão do David. E de fato foi errado. Sim. Então, assim, eu acho que o Bahia tem a ver. Porque se tivesse preocupado em melhorar o futebol brasileiro, o produto e a arbitragem brasileira, teria reclamado dessa expulsão. Eu já falei, eu acho que todo mundo tem a ver. Por quê? Você pode não concordar com a forma como o John se manifesta. A gente já falei, tem uma questão linguística, tem a questão cultural, o entendimento de como você se comporta e tal. As pessoas podem não concordar, mas o que eu vejo o John Textor fazer é tentar melhorar. Posso não concordar a forma da acusação e tudo mais, beleza. Mas assim, eu quero que vocês me falem quem tenta melhorar a arbitragem do Brasil. O povo só reclama. E é nesse sentido. Me prejudicou, backdrop, e vai embora. Aí no próximo jogo, pressão desse time, vamos pro outro. Aí o outro que erra. E assim não tem Amanhã fim. vai ser o Bahia, Exato. amanhã vai ser o Flamengo, amanhã vai ser o Botafogo, o Juventude. Vamos ver o que por aí a vai. nossa princesa da arbitragem do SBT, a nossa Nadine Bastos, achou dessa expulsão. Fala, Nadine. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Tivemos um lance que gerou muitas reclamações no jogo Bahia e Vasco, que foi a expulsão do David pelo segundo cartão amarelo. Na minha opinião, o jogador não deveria ter recebido o segundo cartão amarelo nessa disputa com o Gilberto. Eu não entendo que ele usou o braço de uma maneira indevida. Então aqui, na minha opinião, o jogador não deveria ter recebido o cartão amarelo nesse lance. E lembrando que o árbitro de vídeo ele não pode ser acionado por se tratar de um segundo cartão amarelo. Da Nadine, então tá aí a mesma opinião do Pedrosa, é a minha opinião também. Sim ou não é a sua opinião também, minha Pedro? opinião É a também, mesma pô. opinião, tá aí mais uma lambança da arbitragem no futebol brasileiro, mexendo no resultado de um time que nesse caso foi o Vasco.